Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, o programa que fala do cotidiano da Corte de Contas Paulista, sim, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito a sua volta aqui, se você já é um habituê do nosso conteúdo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Caso não conheça, eu vou explicar. Nesse programa Controle Externo, nós falamos sobre o dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre aquilo que fazemos e, mais do que isso, quem faz as atividades do nosso tribunal. Então, sempre trazemos uma convidada ou um convidado que vem falar sobre a sua área de atuação ou sobre algum tema importante para levarmos a você, cidadão paulista, que acompanha o nosso programa nas mais diversas plataformas. E, com isso, eu também agradeço à TV Alesp, que reproduz o nosso programa. Toda sexta-feira, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com a gente aqui. E, claro, além da TV Alesp, a Rede TCESP, são mais de 100 TVs câmaras pelo Estado de São Paulo e canais comunitários que recebem o nosso conteúdo. Além disso, também estamos em nosso canal no YouTube. O YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é muito legal porque tem uma vastidão de conteúdo muito importante. A transmissão ao vivo das nossas sessões, às terças e quartas-feiras, lives, cursos, palestras, documentários, programas como o nosso e também reportagens a respeito daquilo que fazemos na Corte de Contas Paulista. E na edição de hoje, nesta quarta temporada do Controle Externo, eu tenho a honra de receber novamente um querido amigo aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro substituto auditor, meu querido Alexandre Sarquis, que alegria tê-lo aqui novamente, e hoje também no cargo de coordenador do Corpo de Conselheiros Substitutos Auditores. Sarquis, muito obrigado, seja bem-vindo. A felicidade é minha, né, Fernando? Você sabe que eu sou um grande amigo seu e de tudo que você implementou aqui, para falar com a sociedade paulista, pode me chamar sempre. Eu tenho um grande entusiasmo de falar e de esclarecer o que eu consegui. Muito obrigado. E eu fico muito feliz, Sarquis, além de ser o grande amigo que fiz aqui dentro dessa casa, também tem esse toque do professor Sarquis, que sabe como levar, né, a informação de uma maneira didática para quem nos acompanha ter. Às vezes os temas são um pouco mais espinhosos ou não, mas essa capacidade de transformar em uma coisa palatável e que se torne interessante, porque a nossa ideia é justamente essa, como você disse, de levar ao cidadão para que ele exerça o controle social, né, junto com o controle externo, e entenda o que acontece ao seu redor, acontece no seu dia a dia, porque tudo que impacta o dia a dia das pessoas passa por aqui, de alguma maneira, né? Exato. Eu acho, inclusive, que a palavra magistério e magistratura são duas primas irmãs, né? Uhum. É uma função essencial do Tribunal de Contas. Eu acho que se existe um Tribunal de Contas é justamente porque a sociedade paulatinamente percebeu que finanças e contas públicas é um assunto muito árido e difícil. E a sociedade precisa de um intermediário para falar em termos simples. Tanto que a legislação fala, me diga se estão regulares ou irregulares. Não fica mais simples do que isso, né? Exatamente. Duas alternativas. E aí, no final, entra a nossa área da comunicação, que é o quê? Publique-se. Tornar público, dar publicidade, né? A publicidade aqui, às vezes as pessoas são muito aventadas a pensar no comercial, na propaganda. Uhum. Propaganda é uma coisa, publicidade é outra. Por isso que até o curso tem esse nome, né? Que é publicidade e propaganda. Publicidade é tornar público, é o que nós fazemos aqui, o nosso trabalho das decisões que saem. Estamos no mesmo ramo, então. Estamos tocando no mesmo tom. No mesmo tom. A nossa banda aqui. Gente, outra coisa, Sarquis, deixa eu apresentá-lo ao nosso público. A sua formação é bastante diversa e isso também ajuda muito, né? O Alexandre Sarquis é formado em administração, engenharia e direito e ainda tem mestrado em economia, que também é uma quarta área, e o doutorado em direito financeiro. É professor universitário, como eu disse aqui no começo, na Unisa e na FIPECAF, autor, coautor ou coordenador de dezenas de artigos, livros e compêndios nas áreas de direito administrativo, previdenciário e financeiro, de auditoria e de economia. Foi coordenador de consultoria no Banco Central, chefe da seção de licitações na Câmara dos Deputados, inclusive nós tivemos ano passado em Brasília, né? Foi. Pôde relembrar um pouco dessa época lá, né? Nós tivemos juntos. Me sequestraram lá. É verdade, é verdade. E também, atualmente, é o coordenador do Corpo de Conselheiros Substitutos do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutor Sarquis, eu falei das
dos artigos e das publicações, permita-me até fazer o convite a quem nos assiste. A área de publicações do nosso site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é muito especial, porque tem uma sorte de conteúdos, né? E, inclusive, está sempre lá um dos mais recentes artigos publicados, é o do Dr. Sarkis sobre a securitização de recebíveis municipais, que é um dos temas que nós vamos tratar aqui nessa nossa entrevista. Você que gosta, quer se inteirar sobre o que nós fazemos aqui, entre lá, tce.sp.gov.br, publicações. Lá você vai encontrar artigos como o do Dr. Sarkis, do Dr. Dimas Ramalho, do Dr. Sérgio Rossi, ou seja, de vários membros do nosso tribunal, dos servidores do tribunal, das suas mais diversas áreas, na área de saúde, de direito, de engenharia, manuais, cartilhas, tudo aquilo que você precisa ver, inclusive o nosso livro histórico dos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está disponível para quem quiser conhecer, porque foi uma tiragem limitadíssima. Você pode acompanhar lá todas as publicações gratuitas. É um arcabouço técnico que, olha, eu vou falar uma coisa espetacular, espetacular. E o artigo que o senhor escreveu recentemente, Dr. Sarkis, Securitização de Recebíveis Municipais, a gente fala do contexto de uma lei complementar, que é a 208 do ano passado, 208 de 2024, que ela regulamenta a gestão de créditos tributários e não tributários pelos entes federados. Em primeiro lugar, para quem está acompanhando a gente, né, agora com o professor Sarkis, como é que a gente explica a securitização quando a gente fala do setor público, né, em que contexto essa lei foi adotada e como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia no Tribunal de Contas? Pois bem, eu acho que direito financeiro, eu sou doutor em direito financeiro. Sim. Muitas vezes chegam para mim e falam assim, então você entende tudo dos títulos bancários. Não. Esse é direito econômico. Exato. Meu lado é o direito financeiro. O direito financeiro é as finanças, no entanto, as finanças tão somente do Estado. E parte importante das finanças do Estado é o seu endividamento. É uma palavra um pouco negativa, o endividamento do Estado, né? E há pessoas que dizem, assim, uma visão honesta, mas um pouco simplista, nós temos que combater o endividamento do Estado. O Estado deve se endividar zero. Esse é o ideal. No entanto, não é bem esse o ideal, né? Se o Estado pode gastar além das suas faculdades do orçamento, ou seja, além do que o orçamento lhe propicia, a fim de assegurar uma vantagem para a sociedade, uma vantagem que somente o Estado pode fornecer, pois bem, é muito vantajoso para essa sociedade que o Estado possa sim se endividar. Eu posso dar um exemplo? Claro. Suponha a época da Covid, que nós estávamos conversando. Sim. O orçamento daquele exercício ia ser até menor em relação aos dos demais exercícios, porque a atividade econômica ia se reduzir. No entanto, se fazia necessário adquirir uma quantidade muito grande de doses de vacina, a custos elevados, porque era um procedimento experimental. Veja, se o Estado pode, e se de fato se endividou, ele o fez para assegurar vidas. Ele comprou ao longo do tempo vidas. E quanto cada vida vale? Eu acho que esse foi um endividamento justificável. Então, o endividamento é uma faculdade que o Estado deve utilizar de forma responsável, a fim de que o local para onde verta esse dinheiro renda vantagens, não apenas dentro do próprio exercício, mas ao longo do tempo. E a securitização é uma forma. Eu tenho um leque, eu tenho como é que eu vou dizer, um menu. Né? Eu entro num restaurante, Sim. Eu tenho um menu de alimentações e seus diversos preços. Pois então, a securitização é uma forma do Estado se endividar. Né? E a minha mãe fala uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Que às vezes é isso. Se você não se endividar, você não cresce muitas vezes. Óbvio, né? O Estado ele não tem que ser superavitário no sentido de dar lucro. Exato. Então, esse lucro, nós devemos pensar sempre, né, Dr. Sarkis, nos benefícios que são voltados à população. Exato. Que contribui com os seus tributos. Essa é a base. Essa é a base. Mesmo porque, veja,
usando aqui, recorrendo ao meu eu econômico, né? Aham. A grande vontade do administrador de uma sociedade anônima, de uma empresa, não é exatamente o lucro. É majorar o valor para o acionista. Às vezes isso se dá, sim, pela distribuição de lucros, mas a miúde se dá pela valorização do preço da ação. Então eu quero fazer coisas que agreguem valor de tal forma que a ação na bolsa experimente impulsos. E isso é a remuneração. Talvez eu possa fazer um paralelo com o gestor. O que ele quer não é exatamente cobrar o mínimo imposto da sociedade. Ele quer que o valor para essa sociedade seja majorada. Às vezes, isso se faz justamente cobrando tributos e construindo infraestrutura, cobrando tributos e patrocinando a educação pública de qualidade. Isso tem um valor que qualquer empresário reconhecerá. Então, sim, é complexo e é contraintuitivo, não é, Fernando? Para evoluir, eu preciso me endividar. É um pouco isso, sim. Pois é. E de que forma que essa securitização, esse modelo de recebíveis acaba impactando, pode impactar a gestão fiscal dos municípios e quando a gente fala de riscos dessa prática, o que pode haver? Bem, aqui eu não consigo evitar de entrar em alguma parte um pouco mais árida. Qualquer coisa você me resgata, viu? Vamos lá. Existe todo um arcabouço planejado para fiscalizar o endividamento dos municípios e dos estados. O endividamento da União é livre, mas estados e municípios não podem emitir títulos, não podem exceder certos percentuais da receita, etc. Se forem se endividar, precisam fazer investimentos, realizar investimentos, há uma série de regras. Só que ao longo do tempo, essas regras começaram a se provar muito engessadoras desse mecanismo que é, como nós mesmos concluímos, essencial. Então, o que a gente tinha era um panorama em que o endividamento era praticamente proibido, né? O que a securitização veio dizer, a lei complementar que você mencionou? Estas operações não são operações de crédito. Essa é uma questão muito delicada, porque a operação de crédito é a palavra-chave que aciona todo um sem número de regras limitadoras. Pois então, sinta-se livre nesse momento. Portanto, isso suscita uma certa preocupação de que o instrumento poderia ser utilizado de forma desenfreada ou descontrolada. No entanto, existem já diversas travas dentro da própria lei e a lei foi maturada no Congresso ao longo de muito tempo, inclusive com a discussão do nosso querido conselheiro Marco Aurélio Bertaioli, que participou do debate na Câmara. Então, ela não é uma lei irresponsável. No entanto, há cuidados. E o que nós aqui, qual que é a preocupação que nós, enquanto Tribunal de Contas, devemos ter, doutor Sarquis? Como é que a gente garanta, como é que a gente faz com que seja garantida a sustentabilidade fiscal dos municípios, né? É uma questão de se pensar, né? Aí quando a gente fala da União, nós somos mais 5.500 municípios, de evitar uma quebradeira, os municípios nós temos diferenças gritantes entre, né? Não dá para comparar, não dá A com B, enfim. Nós aqui no Tribunal de Contas, o que os tribunais de contas precisam olhar, né, para esse modelo? Eu acho que uma primeira preocupação é a intermediação financeira, que é uma prestação de serviço. No estado de São Paulo, há uma companhia, uma sociedade de economia mista, enfim, uma companhia de titularidade do Estado. Então, não ocorre um outsourcing do serviço de intermediação financeira propriamente dita, mas ao nível dos municípios pode ser que exista. E aí vai haver uma contratação desse serviço. É essencial que se veja essa contratação com responsabilidade, tanto no ponto de vista de contratar coisas que são viáveis. Veja, o Estado de São Paulo tem um programa de confissão e parcelamento do ICMS que é bilionário. Será que esse mesmo volume de recursos existe no município, no IPTU? Não sei. Então,
carteiras menores levarão a custos de transação, custo de prestação de serviço proporcionalmente maiores. Então, existe esse cuidado com a economicidade dos acordos. E, por outro lado, também há a economicidade do endividamento desvairado, embora eu não tenha tanto esse medo. Mas é possível que, ignorando os alertas que existem dentro da própria lei, por exemplo, deseje algum ente endividar aquilo que nem foi confessado, aquilo que vai vir a ocorrer, ou comprometer orçamentos, receitas dos exercícios futuros. Veja, aí criar-se-ia uma situação em que eu poderia, sim, aproveitar, comer os orçamentos futuros para que a minha administração parecesse, ao fim e ao cabo, melhor, né? Eu vou lá e realizo muito, construo a UPA, construo a escola, aumento o salário dos professores, não é isso? Eu estou falando de um monte de coisas que seriam feitas em agressão ao que a lei mesmo está dizendo. Mas vai ser papel do tribunal fiscalizar. Às vezes, se me permitir estender um pouquinho, as pessoas ficam um pouco perplexas com o fato de que o Tribunal de Contas possa influir na elegibilidade dos administradores. Mas veja como é importante, né? Vai lá o administrador e faz um monte de coisas. Aí o Tribunal de Contas rejeita as contas deles. E essa rejeição é mantida na Câmara. Pois bem, ele vai se tornar inelegível, a fim de que a sociedade nem possa votar, né? Ele fica excluído por 8 anos. Né? E nós temos que também, ao par e passo, né, falar da questão de renúncia de receita, né? Que também é uma outra questão que os gestores têm que ficar atentos e que o Tribunal de Contas também está sempre de olho. Sim, no artigo 5º. Você vê, quem veio com essa lei foi uma pessoa que eu admiro muito. Eu procuro não ser muito politizado, mas eu admiro muito o José Serra. José Serra pegou uma lei estadual e meio que deflagrou o processo no Senado Federal, né? Ele nem era mais senador quando a lei foi aprovada, mas esse DNA ele não vai perder. E a lei estadual paulista tinha um artigo lá dizendo que não poderia ser praticada a operação se ela fosse inferior ao valor principal. Ou seja, não haveria o que a gente está chamando, tem chamado aí na doutrina de deságio. Não poderia haver deságio, né? Pois então, a lei federal ela não repercutiu o mesmo artigo, no entanto, eu acho que está meio que nas entrelinhas. É um dos assuntos que eu abordo naquela lei. Então, um dos cuidados dos gestores é justamente que não possa se fazer isso com deságio, porque isso seria, sim, renunciar a receitas que viriam na direção do erário municipal. Agora, doutor Sarquis, quando a gente comenta algum tipo de ação ou de ideia, enfim, nós, volta e meia, queremos buscar algumas referências, né? Onde que deu certo, onde que não deu, qual que é o modelo, né? Em televisão a gente faz muito isso. Muitas vezes um programa de televisão veio para o país, é um sucesso porque já foi um sucesso em outro lugar, o modelo ele é copiado, ele é adaptado, enfim, já diga chacrinha, né? Na televisão nada se cria, tudo se copia. Mas o senhor menciona no seu artigo um exemplo americano, se não me engano, nos Estados Unidos, uma experiência internacional sobre estados e municípios que emitem títulos próprios, né? Isso seria... Aí a minha pergunta é essa. No nosso modelo, no nosso estilo brasileiro, a gente conseguiria ter essa mesma questão no Brasil? Ou juridicamente não conseguiríamos ter essa abordagem, alguma coisa que impedisse esse modelo? Esse modelo, em primeiro lugar, é interessante? Bem, eu acho que é interessante o Estado. O Estado é uma iniciativa que salvou a sociedade das trevas. Antes de haver Estado, eu sei que muita gente defende o Estado mínimo e eu defendo que ele seja o mais eficiente e o menor possível para o serviço que ele deve prestar. Mas vislumbrar uma sociedade sem Estado é voltar, descer um degrau civilizatório. Então, sim para as atividades estatais, de segurança, de saúde, saneamento básico.
Eu vejo um mundo para as minhas filhas e netos em que o Estado preste serviço de boa qualidade. E isso significa patrocinar as atividades do Estado. Como é que se patrocina? Ora, emitindo moeda, recolhendo tributos, desenvolvendo atividades empresariais e endividando-se. Então, eu acho que se eu concordo que o Estado é uma atividade boa, eu devo ser consistente com a minha própria discurso e dizer que sim, o endividamento é uma necessidade. Agora, a securitização, ela é mais um meio. Então, eu posso estar numa crise das operações de crédito. Pois então, aí existe a securitização como uma segunda forma de buscar custeio. E se eu tenho a alternativa A e a alternativa B, e uma paga tanto de juros, a outra paga tão menos de juros, pois então eu acesso a alternativa B. Se eu só tenho a A, eu vou acessar a alternativa A, seja ela mais econômica ou não. Nesse contexto, eu diria que a securitização sofistica o arsenal financeiro dos municípios e dos estados. E você tem razão, eu usei o exemplo dos Estados Unidos, em que os municípios emitem títulos e tem até painéis de endividamento, tem fundos que se especializam nesses tipos de títulos de renda fixa. Então, em um mercado super sofisticado como o norte-americano existe, eu não vejo como não admitir que isso é, sim, possivelmente vantajoso. Agora, é curioso também que no Brasil a gente tenha consolidado cada vez mais regras que vêm com suspeita o emprego dessas técnicas pelos estados e municípios. E não é uma regra ou outra regra, são muitas regras. E não é só na norma do Senado Federal, ou na lei complementar, é até mesmo na Constituição. Então, eu diria para os prefeitos, né, devagar com andor, que o santo é de barro. Exatamente. Agora, eu acho que esses assuntos, doutor Serki, são muito interessantes, o que me leva a pensar no seguinte: não há uma abordagem desses assuntos como em outros setores do direito. No começo da sua fala, o senhor até aponta isso, né? Às vezes as pessoas confundem o que é a área do direito financeiro com o econômico, né? E o direito financeiro ele precisava ser mais, minha visão como jornalista aqui, né, mais explorado no Brasil. A gente precisa falar mais do direito financeiro. Nós tivemos aqui no tribunal ano passado um evento, né, sobre o direito financeiro. Acho que nós precisamos falar cada vez mais sobre isso. O senhor tem essa visão e é uma das bandeiras que o senhor levanta, a de falar sobre o direito financeiro, de levar esses conteúdos para as pessoas e, obviamente, na sala de aula para os estudantes da graduação, para os estudantes da pós-graduação, mas também para que, de alguma maneira, o cidadão tome pé, né, do que é esse universo. Eu acho que a definição mais simples é a disciplina jurídica das entradas e das saídas. Então, é o que eu posso cobrar de quem e a quem eu devo pagar quanto. Inclusive, se vamos continuar no exemplo dos Estados Unidos, né, o Trump disse que ia cancelar o custeio do USAID, né, por causa dos motivos que ele elencou. Pois então, uma corte norte-americana disse, não, você precisa entregar esse dinheiro. Isso é direito financeiro. Entendeu? Você não pode deixar de gastar esse dinheiro. Mas eu estou mirando nas finanças do Estado norte-americano. Mas você está compelido a fazê-lo pela lei. Então, eu tenho uma disciplina jurídica de uma saída, né? E pensando na finalidade daquilo. Exato. O direito financeiro, quando a gente vai ver a doutrina e os congressos, ele fica tão imbricado com a própria política que às vezes fica parecendo uma conversa de doido, sabe? Mas existe um método para aquilo. E direito financeiro é algo que muito se resolve nos tribunais de contas, muito se debate, muito se discute nas contas municipais, na conta do governador, nos adiantamentos. Então, sim, eu acho que o Tribunal de Contas é um tribunal um pouco menos conhecido, né, do que o Tribunal de Justiça. Sim, direito financeiro é menos conhecido e
a sociedade andaria bem em, sei lá, ver esses podcasts aí, esses trabalhos que você desenvolve tão bem, meu querido Fernando, para socializar esse conhecimento. Muito obrigado. Mas como é que você vê, então, doutor Alexandre? Estamos indo num caminho melhor? Estamos falando mais sobre? As pessoas estão se interessando? Ainda que a passos não tão rápidos? Como é que é essa percepção sua? O meu professor orientador, que é o professor Heleno Torres, ele costuma dizer o seguinte: quando ele estava cursando lá uma matéria na Universidade de Roma, houve um evento em fevereiro, março, não me lembro direito, quando ele estava lá, no inverno lá. E todas as pessoas foram à praça pública para ver um anúncio de um decreto. Aí ele procurou se informar qual era o decreto. Pois então, era o orçamento do Estado italiano para o próximo exercício fiscal. Ninguém fica nem sabendo se foi aprovado ou não foi aprovado o orçamento no Brasil. Então, eu acho que a gente sabe pouco, se interessa pouco, menos que outros países de nível de desenvolvimento similar, mas eu acho que paulatinamente está se interessando mais por esse assunto. Eu acho que a primeira parada é os partidos políticos. Os partidos políticos estão se interessando por ações de direito financeiro, mas e também as ONGs, né, e associações que buscam combater corrupção, etc. Mas eu acho que cidadania passa muito por conhecer o nosso direito financeiro brasileiro. A cidadania está intrinsecamente ligada a isso, porque é onde vai estar realmente as soluções para os cidadãos. Eu vou deixar aqui mais uma dica, que é o mapa da dívida ativa dos municípios. Essa é uma iniciativa tão bela do Ministério Público, doutor? E do Tribunal. Sim, é uma iniciativa nossa, como o doutor disse, do MPC e também do nosso tribunal, onde há um diagnóstico, porque isso é uma coisa que o Tribunal de Contas ele é rico, né, doutor? É em dados. Mais uma coisa que o jornalista adora, números, dados, né, para confrontar a realidade contra não adianta, gente. O número, o dado, ele é frio. Ele não vai ir para um lado nem para o outro. É aquilo e pronto. É um raio-x da realidade. Né? Quando eu falo muito que na área da saúde, quando a gente está doente, a gente fica pensando mil coisas. Mas o dado bruto, ele é quando você entra na máquina ali da ressonância para ver o que é o diagnóstico. Né? É o raio-x da coisa, é o exame mais apurado. Que ali não vai, olha, está dando esse resultado, porque você, infelizmente, está comendo demais, açúcar, está fazendo menos exercício, enfim. É como é na nossa vida, é na coisa pública. Então, visite o mapa da dívida ativa, o mapa da dívida dos municípios, que também tem uma informação muito legal, é um arcabouço de informações bastante importante também. E, claro, continue acompanhando aqui as nossas publicações no nosso tribunal. Para finalizar, doutor Sarkis, eu queria, mais uma vez, já agradecendo, saber como é que estão as atividades. Afinal de contas, nós tivemos algumas mudanças, né? O senhor assume a coordenação do corpo de conselheiros substitutos, nós tivemos até mudança na nomeação do cargo, que é uma conquista bastante importante. Nós tivemos a mudança dos antigos agentes da fiscalização para os auditores de controle externo e os senhores conselheiros substitutos auditores que estão sempre aqui prestando os excelentes serviços que prestam no nosso corpo todo do Tribunal de Contas. É um momento especial, passados 100 anos, né, do nosso tribunal. 100 anos, doutor Renato Martins Costa. Pois é. E todos os conselheiros. Sim. Né? Eu acho que essa alteração meio que aproximou, reduziu algumas diferenças percebidas ou existentes, não sei, entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e muitos outros tribunais do Brasil e o Tribunal de Contas da União. Os fiscais, os nossos auditores, eles não recebiam essa denominação, auditor. No entanto, veja, faziam auditorias, né? Eles faziam verdadeiramente auditorias. Às vezes, o agente de fiscalização ia ao município e conversava com o auditor do município. Então, o auditor do município não estava falando com o seu par, deveria ligar para São Paulo, capital, para falar então com o auditor. Na realidade, a nomenclatura ela estava um pouco anacrônica. Então, dois grandes avanços nos 100 anos. O agente de fiscalização recebeu uma nova denominação, auditor de controle externo, mais fiel ao que ele faz.
E também os auditores, os então auditores, que não faziam auditorias, receberam uma nomenclatura que é paralela em outros tribunais, conselheiros substitutos, e o corpo de auditores passou a ser corpo de conselheiros substitutos. A posição de coordenador, talvez ela merecesse uma redesignação, sabe? Porque a coordenação não é exatamente dos demais conselheiros substitutos, que afinal de contas tem toda a liberdade para decidir. Então não há nenhum nível de vinculação hierárquica. A coordenação é do quadro de funcionários. Então é preciso ter, quase como o chefe do fórum, né, o diretor do fórum, um dos juízes daquelas varas vai assinar as ordens a ordenança de despesa, Uma questão administrativa. E o cartório, pois há um único cartório para todos os conselheiros substitutos que está servindo bem aos nossos propósitos. Então é uma função muito administrativa, embora tenha tido alguma concentração da interlocução. É usual que a presidência, quando queira perguntar a todos os substitutos, ela pergunte ao coordenador, que não vai fazer, às vezes, de opinião dos colegas, mas vai levar as perguntas aos colegas funcionando como um nodo na comunicação, na interlocução presidência e gabinetes dos conselheiros substitutos. Perfeitamente. Meu amigo Alexandre Sarquis, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar junto de você nas nossas viagens, os nossos eventos que fazemos sempre que possível, aqui na casa também, e sempre no nosso programa Controle Externo. Quando tiver assuntos relevantes, importantes, que eu sei que tem, o professor sempre tira O professor é isso, é tirar da cartola assuntos para instigar os seus alunos, assuntos que vão mexer com aquilo que a gente precisa fazer no cotidiano do mundo, né? Senão, o professor é a atividade mais basilar para todos, né? Cada um pode seguir uma carreira, mas todos nós passamos algum momento da vida por um professor. Né? Eu acho que se eu conseguir, como você falou, direito financeiro é um aspecto da cidadania, né? Se eu conseguir iluminar isso, nossa, minha missão de vida está realizada. Não pare, meu amigo, não pare. Okay. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. E também muito obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais uma edição do nosso Controle Externo. Já falei no começo e repito, mais informações sobre o nosso tribunal, inclusive a nossa área de publicações, que vale a pena você conferir, acesse tce.sp.gov.br. A gente se encontra na próxima semana.